é aqui o couro come. Já vou direto aqui com o Lucas Pedrosa, que tem notícia exclusiva apurada por ele sobre contratação, né, feita nessa quarta-feira pelo Vasco. Conta pra gente aí, Pedrosa. Perfeito, Lan. A gente pode trazer aqui o nome do Lloyd Augusto. É um angolano de 24 anos, é um ponta que joga no Antalyaspor da Turquia, um jogador que foi revelado pelo Sporting de Portugal. Joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, já atuou também como ala direita. É jovem, é forte, um jogador de profundidade que vai conseguir fazer a cobertura com o lateral também. Uma característica na ponta direita que o Vasco não tem. Porque hoje na ponta direita o Vasco tem o Adson e tem o Ryan. É um garoto que tem muito potencial, mas tá com a seleção sub-20. E o Adson nesse início de temporada, como a gente trouxe aqui nessa semana, não vai poder estar à disposição porque ele ainda tá num processo de adaptação à cirurgia que ele fez na tíbia. Então ele vai demorar um pouquinho de tempo aí pra poder ficar pronto. Então o Lloyd Augusto é uma busca do Vasco, a pedido do Carille, um jogador de profundidade, 24 anos, um cara de força. E aí a torcida do Vasco vai falar, ué, e o ponto esquerda? Ele não é o ponto esquerda titular que o Vasco busca no mercado. O Vasco busca realmente no mercado um ponto esquerda que chegue pra ser titular, que chegue pra vestir a camisa e jogar. Vale lembrar que o David tá machucado, entre outros jogadores ali naquela posição, como o Emerson Rodrigues, que não deram certo. Então o Lloyd Augusto é esse cara pra compor elenco, pra disputar uma posição com o Adson, pra poder preencher essa lacuna no elenco do Vasco da Gama nesse momento. Os moldes da contratação que o Vasco tá tentando é um empréstimo com opção de compra, com metas estabelecidas nesse contrato. Inclusive uma informação também que a gente tem é que o Lloyd, como ele é angolano, ele já até ligou pro Bastos, que é um angolano também aqui do futebol carioca, pra saber como é que é morar no Rio de Janeiro. Ele se animou com a possibilidade de defender um grande clube no futebol brasileiro, que é um mercado que vem crescendo cada vez mais. Tradicionalmente sempre foi grande, mas também vem crescendo, vem pagando bons salários. Então é um jogador que interessa muito ao Vasco, que teve boas referências desse atleta, e a negociação tá em curso. Não dá pra falar que tá fechado ainda, mas é um jogador que sim, tem uma negociação aí que o Vasco espera um desfecho positivo. Olha o Stanislau bonito, né? Mandando mensagem aqui. Se você quiser mandar mensagem, chat tá aberto, super chat tá on, tá tudo aberto aqui pra você mandar sua mensagem aqui pro placar aberto. O Stanislau tá em Angola. Seria bom o Stanislau dizer pra gente se joga a bola, esse reforço que o Vasco tá querendo. Verdade. Um abraço pra você, Stanislau. Obrigado pela audiência aí em Angola, onde se fala português também. Exato. Português um pouquinho diferente do nosso, mas o Stanislau tá entendendo a gente, seja brasileiro ou não seja brasileiro. Valeu, Stanislau. Você tem referência do jogador? É exatamente isso que eu falei. E essa questão que você falou da língua, isso ajuda muito, né? Porque não vai ter a barreira, não vai ter a dificuldade, por exemplo, que o Payet teve quando chegou, por ser francês. Entre outros jogadores, o Vasco tem um suíço no elenco, que é o Maxime Domingues. Então é um atleta que vai vir falando português, foi muito bem referendado ao Vasco da Gama, que já procurou saber também sobre o clube. Então é um cara que nesse momento aí eu encaro como uma aposta positiva. Eu vejo muitos torcedores, André, reclamarem muitas vezes do não tem criatividade, não tem o scout não trabalha, aí busca um jogador de outra nacionalidade e no mercado que é a Turquia, que é até um futebol de um bom nível. Olha, aí reclama. O Stanislau tá dizendo, Lloyd é muito bom. Exatamente. E aí reclama. Não sei se o Stanislau é o empresário dele, mas ele tá dizendo que é bom. O Stanislau, que tá ali com o escudo do Chicago Bulls e tá diretamente da Angola, né? Então assim, eu acho que é uma aposta válida, um empréstimo não custa ao clube, então isso também não vai onerar os cofres do Vasco da Gama, deve ser um salário também baixo. Então assim, cara, eu sou muito a favor desse tipo de busca, de uma busca diferente, ainda mais na situação do Vasco, que não é das melhores. Pode ser oportunidade de mercado. Perfeito. Porque, assim, há um exagero hoje no futebol brasileiro com os estrangeiros. Sim. Não é Vasco ou qualquer outro clube. Acho que há um exagero dos estrangeiros. Eu acho que a gente paga a conta na seleção brasileira. Isso acaba pagando a conta. O Brasil não ganha a Copa do Mundo desde 2020, desde 2002. Antes fosse, né? Mas, e eu vejo assim, porém, os clubes não têm nada com isso. Os clubes têm que tentar a contratação dos jogadores. O Carille pode ter visto, gostado, é oportunidade de mercado, com todas essas condições, questão de grana, que não precisa fazer conta, pode ser importante. Eu não sou do time de que, jogou na Europa, é bom e pode vir aqui que arrebenta. Não é assim. Temos vários exemplos de jogadores que vieram aqui da Europa e não deram certo. Como também, obviamente, a maioria dá certo. É um jogador que tem a escola europeia. Por mais que seja angolano e tal, ele tem a escola europeia dele. Foi revelado pelo esporte, informado lá e tal. Mas eu vejo como oportunidade de mercado. O jogador é desconhecido para o cenário nacional? Talvez seja culpa nossa, do cenário nacional. Mas o jogador, de repente, pode ter números bons. O telespectador aí não colocou nem o nome composto. É o Lloyd. A gente falou Lloyd Augusto, só Lloyd. Talvez seja um caminho, não sei, pode ser um caminho, pode dar certo. Mas é ponto de interrogação, é aposta. Notícia então trazida aqui pelo nosso Lucas Pedrosa, Lloyd Augusto, esse ponta angolano, um atacante angolano, tá na mira do Vasco, tá conversando com o Vasco, pode ser a próxima atração pro Vasco em 2025. O que você tem pra falar do Vasco, que joga amanhã? Flamengo e Vasco jogam amanhã no Campeonato Carioca, e o Fluminense joga essa noite contra o Volta Redonda, às 9h30 da noite. Sobre o Vasco, sobre o time de amanhã, sobre Payet, sobre Verratti, então, o que a gente tem aí, Pedrosa? Então, Ilan, só pra poder contextualizar pro pessoal, o Vasco hoje, ele conseguiu se classificar na Copinha, né, 3-2 contra o Ceará, tá classificado para as oitavas de final, e dois jogadores que jogaram a primeira rodada do Campeonato Carioca, eles já tinham viajado pra São Paulo pra poder reforçar o time, o Lincoln e o Alegria. E a tendência é que com essa passagem de fase do Vasco da Gama, outros jogadores que jogaram a primeira rodada do Carioca e têm idade da Copinha, sejam deslocados até a Copinha pra poder jogar lá também. Então amanhã, contra o Bangu, já tem mudança na formação do Vasco. O Souza, aquele mesmo volante, jogou no São Paulo, jogou no Grêmio, frequentou a seleção brasileira, ele deve ser o titular na zaga, uma posição que ele tem treinado desde o ano passado, deve ser a zaga formada por ele, o Souza e também o Luiz Gustavo. E a outra informação que é interessante também pro torcedor do Vasco é que Jair, Paulinho, Jean, David e também o Maxime Domingues estarão no banco de reservas contra o Bangu. O Jair e o Paulinho, vale lembrar, eles se machucaram no Campeonato Carioca no ano passado e ficaram a temporada inteira sem jogar. 8 meses por conta de uma lesão do LCA.
A. Então eles voltaram na reta final, o Jair até jogou com mais frequência, foi bem, e eles se prepararam antes do Vasco da Gama se reapresentar no dia 6 de janeiro nessa temporada. Então a tendência é que o Jair e o Paulinho entrem no segundo tempo e joguem 45 minutos contra o Bangu. O Jean David e o Maxime, que são jogadores que chegaram na janela do ano passado, também devem ter mais minutos contra o Bangu. Jogadores que continuam sendo utilizados no time principal, muita gente estava especulando que não fazem parte do time do elenco para 2025. Serginho, Zé Gabriel e De Luca vão estar no time titular contra o Bangu e vão ficar novamente à disposição para ter essa vitrine, para que eles joguem, apareçam e alguém tente contratar esses jogadores e o Vasco consiga negociar e se livrar desses salários aí que são altos, principalmente do Serginho e do Zé Gabriel. Então, para essa partida contra o Bangu, o Vasco vai ter essas novidades. E para o jogo contra o Boa Vista, em Bacaxá no próximo domingo, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho também devem ser integrados para poderem fazer parte aí desse time profissional. E aí, a partir da quarta rodada, já deve ter a maioria do elenco jogando e sob o comando do Fábio Carilli. Legal, notícias do Vasco, que joga amanhã então, volta a jogar pelo Campeonato Carioca. Vasco também não venceu na primeira rodada. Olha aí, o Aron tá perguntando a você o seguinte, olha a mensagem na tela. Pedrosa, tem mais algum ponto negociando e ou com conversas avançadas, Pedrosa? Não, a informação que eu tenho, eu não gosto de ficar falando, tá negociando com fulano, ciclano, ou eu tenho nome ou eu não tenho. Eu trabalho assim. E a gente conseguiu trazer o nome do Lloyd Augusto, e na ponta esquerda eu sei que o Vasco tem negociações com vários nomes para poder trazer um ponto esquerda titular. Mas eu não tenho nome. Então eu prefiro me resguardar quando a gente tiver a informação do nome, com todos os detalhes para vocês, até para não ficar iludindo torcida, criando uma expectativa que não existe. A gente vai trazer o nome para vocês. Mas o que eu posso garantir, o Vasco tem o foco de trazer um ponto esquerda titular e também trabalha para trazer um centroavante para ser o reserva do Verratti, um centroavante mais móvel, com características também a pedido do Fábio Carilli. Gente, a enquete que tá no ar. E é isso, galera. Essas são as atualizações do Vasco. O Vasco vem buscando se reforçar para a temporada, tá buscando aí a contratação de Lloyd Augusto, jogador que atua na Turquia. Viria aí para compor o elenco, ser ali o reserva do Alisson. Destaque também para o Vasco, sub-20 do Vasco na Copinha, avançou de fase, está nas oitavas de final. Passou pelo Ceará por 3-2. E com isso, alguns jogadores mais jovens que estavam no time principal vão agora reforçar o time na Copinha. Alguns jogadores que estavam com o Fábio Carilli concentrado já vão estar à disposição contra o Bangu. Provavelmente entre ali Jair, entre também Paulinho. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser saber mais novidades do futebol brasileiro, Vasco, se inscreve no canal, já deixa aí seu joinha que vai ajudar bastante também. E é isso, tamo junto. Fui!